Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42 e essa semana vamos falar sobre o fim da infância. Se você tá vendo esse vídeo em março é porque eu não consegui gravar todos os vídeos de autoras a tempo, mas se você tá vendo ele em abril, deu tudo certo e a gente teve um excelente mês no mês passado. Bom, esse livro foi escrito em 1953 pelo Arthur C. Clarke, outro britânico aqui no canal. Provavelmente você conhece 2001, Uma Odisseia no Espaço dele. Se você não leu o livro, talvez você tenha visto o filme, né? Ele é bem famoso. E então por que eu não falei dele? Ou do Encontro com Rama, que é um outro livro bem conhecido dele também. É porque eles têm muitas continuações e eu não tô querendo investir em outra saga agora. E esse livro aqui é bem fechadinho, então eu optei por ele. O livro ele começa na Guerra Fria, né? Ele fala muito brevemente sobre a corrida espacial, aquela disputa entre Estados Unidos e Rússia, mas ele rapidamente descarta isso com a chegada de alienígenas, que você consegue ver aqui na capa. Quando esse livro foi escrito, isso não era clichê, hoje em dia é. Uma coisa que é repetida durante essas, 7 décadas aí entre esse livro e hoje, é que os alienígenas são uma raça muito mais avançada que a gente. Inclusive, eles são chamados por muitas pessoas de senhores supremos. E eles vêm trazendo prosperidade, etc. Como eu disse, assim, na época isso não era clichê. Eles vêm realmente tentar acabar com os problemas da humanidade, com guerra, com fome, segregação. E a maioria das pessoas aceita esses alienígenas. A primeira parte do livro, elas são meio que divididas em 3. A primeira parte do livro foca nessa diplomacia entre os humanos e os alienígenas, escolhido meio que uma pessoa para fazer esse intermédio. Só que existe uma pequena parcela da população que não aceita os aliens por 2 motivos. Ou por não acreditar no altruísmo deles, ou por entender, por pensar que a humanidade deve ter a liberdade para trilhar o seu próprio caminho e até cometer os seus próprios erros. Que a liberdade seria mais importante do que os benefícios que os alienígenas trariam. Já nessa primeira parte, você percebe que o livro ele não tem um protagonista, e ele avança, às vezes, décadas no tempo sem a mínima piedade. Se você leu Fundação, o primeiro livro foi publicado, uma década antes desse, e aí os outros... eu não sei exatamente, eu falo no vídeo do Fundação. Mas se você por acaso leu Fundação, você tá acostumado com esse tipo de leitura, você não vai achar isso estranho. Mas mesmo na ficção científica isso não é tão comum. Então fica o aviso para caso você não esteja muito familiarizado com esse tipo de narrativa, ela é um pouco diferente, na verdade, né? A segunda parte ela já começa com uma pequena reviravolta no livro, que é a revelação da aparência dos Senhores Supremos. Rola esse suspensezinho na primeira parte. Esse representante dos humanos, ele até tenta espionar os senhores e tudo, tem todo um segredo. E eles fazem um acordo pra, daqui a 50 anos nós vamos revelar nossa aparência. E aí tem esse grande salto pra segunda parte. Essa questão da aparência deles, ela é aprofundada lá no finalzinho do livro, quando você nem pensava mais que eles iam voltar nesse assunto, isso nem era, entre aspas, mais importante. Eles voltam e falam, pô, lembra daquilo? Então é uma coisa bem interessante nesse sentido. Acho que eu contar isso não estraga a experiência do livro. O autor ele também apresenta um monte de personagens aleatórios que aos poucos você vai entendendo do porquê eles estão no holofote do autor, né? Não é porque os livros não têm protagonista que os personagens são apresentados sem motivo. E ao longo do livro inteiro, mas especialmente nessa parte, eles vão aumentando muito o escopo da história. Cada vez mais a grandeza da história vai crescendo e muitas dúvidas vão sendo criadas. E nem todas elas vão ser respondidas até o final do livro. O autor, ele explica isso de maneira razoavelmente convincente, pelo menos pra mim. Nem tudo que os alienígenas sabem, eles conseguem colocar de modo que esteja dentro da compreensão humana. Então ele realmente não vai te responder tudo porque você não é capaz de entender absolutamente todas as verdades do universo. Eu achei até que isso aceitável, achei uma desculpa boa. E é claro que algumas dúvidas são sanadas e tudo. Tem uma, como eu falei, é um livro fechadinho, então existe uma satisfação de você chegar no final. A terceira parte é a que traz um elemento que torna esse livro muito incomum. Eu acho que, é claro que eu tô longe de ter lido todos os livros que existem, mas se vocês souberem de algum outro caso em que isso acontece, por favor me falem, porque eu nunca ouvi falar. Ele introduz a paranormalidade no romance. E não é nem um spoiler isso aqui que eu tô falando, porque o autor ele comenta disso no prefácio que tem nessa edição. E existem algumas dicas já disso na segunda parte. Mas essa mistura realmente de alienígenas com efeitos paranormais e mediunidade e tudo, é realmente uma coisa que eu jamais pensei que eu leria. Enquanto isso parece uma mistura muito bizarra, o autor ele realmente consegue fazer funcionar aqui. Pra quem é fã do gênero, eu acho. Se você quer ser introduzido na ficção científica, eu tenho outras recomendações aqui, como Eu, Robô, por exemplo. Guerra do Velho, eu também falei que é bem tranquilo de introduzir. Embora eu tenha gostado bastante do livro, pretendo ler outras coisas dele, eu acho que é uma leitura para quem já está um pouco mais acostumado com narrativas incomuns, digamos assim. Em relação à edição da Aleph,
Não vai dar pra ver na câmera tudo aí, mas depois que eu arrumei a estante, eu fiz uma prateleira só deles. Eu realmente gosto muito dos livros deles. Esse estilo, né, de ficção científica e a diagramação deles é muito boa. Essa reunião de material aqui é inédita. Como eu falei, tem o prefácio do autor, tem o romance em si, que é uma tradução inédita para o português, né? É uma tradução absolutamente nova. Tem um capítulo alternativo no final do livro, em que o Arthur C. Clarke tentou, em 1989, atualizar o romance para os tempos, né, pra tensão que rolava ali. Só que assim, no mesmo ano, pouco tempo depois, a União Soviética caiu e aí o livro ia se tornar desatualizado de novo. Então ele preferiu manter o original mesmo. Como eu falei, isso é uma parte muito ínfima do livro. As relações entre os seres humanos, elas se tornam pequenas quando você introduz os alienígenas, então realmente não faz falta nenhuma essa atualização, digamos. E tem o conto original, que é Anjo da Guarda, e ele é meio que adaptado para se tornar o início do livro. Então, assim, depois que você lê o romance, nenhum desses extras no final é muito interessante. Mas assim, eu paguei um preço bem tranquilo por ele, então não foi uma coisa que eu comprei uma edição de colecionador nem nada assim. Gostei do livro, ele tá com uma capa bem bonita, então ele vai ficar na coleção. Eu não comentei aqui de trás, mas eu mostro aqui pra vocês dão um pause e dão uma lidinha. Que a raça dos alienígenas falam que as estrelas não são para o homem. É uma discussão que rola aqui no livro, mas essa parte eu não vou entregar muito não, vou deixar pra vocês descobrirem por si mesmos. E só a título de curiosidade também, porque eu não vi, de 2015, tem uma minissérie sobre esse romance, mas assim, é do canal Sci-Fi, então as produções deles costumam ser bem baixo orçamento e tudo, então se você de repente quiser procurar e tal, mas eu não sei nada sobre essa produção, só sei que ele existe. Informação aqui Google total. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei não referenciar muitos vídeos antigos, porque eu não sei exatamente quando esse vídeo aqui tá saindo, mas é um jeito da gente manter a programação, né? Toda semana aí sem falta a gente tá postando agora. Não esquece de deixar aquele joinha se você gostou do vídeo e compartilhar com seus amigos também. A gente conseguiu nesse ato aí manter os inscritos, agora a gente tá buscando crescer, obviamente. E se inscreve no canal pra receber todas as notificações, mas a gente tá aqui toda terça às 19 horas. E a gente se vê semana que vem. Eu acho engraçado esses livros de ficção científica antigos, como eles viajam na ideia de futuro. Tem um trecho do livro que eles falam assim: a humanidade está perdida no ócio. As pessoas chegam a ficar 3 horas na frente da televisão. Tipo, o trio Cobra Kai, a gente ficou 8 horas sem levantar do sofá. Tipo, meu Deus do céu. Aliás, assistam Cobra Kai.